nossa querida Nádia, nossa companheira de trabalho da casa de André Luiz, que nos dá muita saudade, né? Saudosa casa, saudosa casa. Nossa saudosa casa, que em breve estaremos de retorno. Mas nós estamos no exercício de viver a casa aqui, nesta outra dimensão. É uma das nossas lições, né? É uma dimensão ampliada, né? A gente tem que pensar isso, né? Ampliada, exatamente, que possibilita um número até bastante expressivo, né? Mesmo através do coisa. Todos nós conhecemos a nossa querida Nádia, e nós vamos, então, sem mais delongas, sem apresentações, sabendo que ela sempre esteve conosco nos nossos trabalhos, na nossa casa, e que hoje vai compartilhar conosco o conteúdo de uma reflexão. Nós separamos, Nádia, a página de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, número 35, Semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus, né? E está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 4, 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é um movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-los à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeado, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Vamos, então, meus irmãos, elevar nosso pensamento de gratidão por esse momento abençoado em que nos reunimos em nossa casa de André Luiz, agora virtualmente, para refletirmos sobre temas relevantes que nos fazem compreender melhor os desígnios de nosso Pai. A página de hoje nos fala da importância da semeadura, daquilo que estamos pensando, falando e semeando em nossos atos, em nossas atitudes. Por isso, devemos estar vigilantes com a recomendação que o Mestre nos deixou. E nós outros que aqui estamos, nessa oportunidade abençoada de aprendizado, queremos cada vez mais estarmos conscientes da responsabilidade que nos cabe em nossas ações no mundo. Mas desejosos estamos de cada vez mais nos aperfeiçoarmos, nos aprimorarmos, tomarmos consciência das nossas atitudes para melhor servir na seara. Rogamos, Senhor, em favor de todos os nossos irmãos de humanidade que passam conosco, mas sobretudo aqueles que sofrem em decorrência da pandemia. Mas lembrando que os teus desígnios são soberanos e justos, estamos confiantes no teu amor, na tua justiça, Pai. E por isso, rogamos em favor de nossa reunião, da nossa querida Nádia, que estará compartilhando conosco seu conhecimento, sua pesquisa, enfim, todo o seu saber, para que possamos, assim, aprendendo com ela,
ouvirmos assim a palavra inspirada, que certamente lhes será pelos amigos espirituais que estarão intuindo-a. Fica conosco, Senhor, envolvemos a todos, que assim possa ser. Vamos, então, ouvir a nossa querida Nádia. Pedimos a todos que mantenham o som mutado, né, para que não interrompa. Mas você sabe, eu gostaria que eles participassem, se isso for possível. Tá bom, mas aí eles, quando forem desejarem participar, eles sinalizam no chat ou põem a mãozinha e aí eles vão sinalizar o mas desejo é que eu de queria fazer falar. umas perguntas, assim, por exemplo, já vou fazer a primeira. A primeira questão é a seguinte: ao final do nosso encontro, vocês vão dizer qual é o nosso tema. Está combinado? Combinado. Pois é. Então, a primeira questão é: por que e para que a Terra ou a humanidade vive hoje os eventos que está vivendo? Quais são eles? Eles não podem responder, né? Eles podem, se desejarem, podem já ativar o Alguém não pode microfone. abrir o microfone? Eles podem abrir o microfone e responder se desejarem. Isso. É só porque, Nádia, como existe um tempo de processo, tem que falar um de cada vez, num tempo, sabe? Mas eles não vão falar todos ao mesmo tempo, eu acho. Eu gostaria, mas eles não vão, eu acho. Alguém vai responder isso? Repete aí, Nádia. Por que e para que a humanidade, a Terra, vive hoje os eventos que está vivendo? Ok. Por uma questão de aprendizado? Isso. Que tipo de aprendizado? Aprender a se ligar mais com Deus, e a deixarem de ser egoístas, materialistas e exclusivistas. Isso. Quem está falando? É Úrsula. Úrsula, é porque eu não estou te vendo aqui. Eu gostaria de te ver, Úrsula. Cadê você? Bom, estou aqui. Vamos lá. Então, sim, é para nós fazermos um ponto de transcendência, não é isso? O que você disse Sim. É nós transcendermos o momento que nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista individual e coletivo, tá certo? Sim. Então, sim. Você está falando de evolução. Sim. Sim. A evolução tem um ponto central, um núcleo, do qual nós não podemos nos eximir, que é a consciência. Mas a nossa consciência está desperta? Ela já despertou, hein? Eu creio que não. Pois é. Ou se despertou, não na intensidade que necessitaria. Sim, mas nós já atingimos algum nível de consciência? Sim, acredito que sim. Já. Essa trajetória do indivíduo ao longo do tempo, e particularmente para aqueles que, como você disse, ainda é a Úrsula, né? Que como você disse, estamos já com uma certa luzinha no plano consciencial. Foi por isso que Paulo, nosso amado apóstolo dos gentios, disse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo resplandecerá em ti, ou iluminará você, ou te iluminará. Quem são esses mortos? Eu creio que seja toda a humanidade que ainda não tomou consciência da divindade, de Deus, da existência de Deus, ou que não se ligou a Deus. Completamente, né? Sim. Porque nós já estamos mais ou menos ligados, né? Ligados. Então, os que não se ligaram completamente. Nós já vimos o caminho, né? Nós estamos a caminho. Então, e quem são os que dormem?
São aqueles que estão somente na materialidade da vida, né, Nádia? Sou eu, Newton, que está falando. Eu sei, essa vozinha eu conheço. Pois é, são os que estão ainda na vinculação da materialidade, desejam apenas as manifestações e o prazer no plano da concretude, não é isso? Sim. Então, como é que... Hein? Alguém vai falar alguma coisa? Então, como é que nós podemos operacionalizar esse nosso momento de consciência? O Newton já disse aí. Diga. Eu creio que seja nos desligarmos dos bens materiais e nos conscientizarmos e nos unirmos com sentimento a tudo aquilo que Deus ensinou no Evangelho. Sim. Então, os que dormem estão com um plano consciencial ainda baixo, que Sim. não estão vinculados aos planos superiores, ou pelo menos aos valores superiores do espírito, e ainda se demoram nessa vida aqui que oferece prazeres, alegrias, e que se esgotam aqui mesmo, essas alegrias, esses prazeres e essas, digamos assim, essas satisfações, não é? Os nossos mentores diriam esses gozos da vida material. Essa postura, isso é um aposturamento espiritual, porque a mente está... Nós até usamos atualmente a palavra mente como sinônimo de espírito. Então, é quando a criatura está vinculada, voltada e tem o pico de sua atenção, que em alguns psicólogos chamam de pico de consciência, esses prazeres, atingir essas coisas, obter estas coisas. Como, por exemplo, neste momento, nós vemos pessoas que estão indo para baladas, para as praias, sem deixar que passe uma folha de papel entre uma e outra pessoa. Isso também é um nível de consciência. Agora, esta trajetória que começou lá com os nossos irmãos, aqueles irmãos que tinham aqueles braços longos, peludos, que eles tinham consciência? Creio que não. Pois é, mas estava lá adormecida, estava lá em potência, como diz Aristóteles? Sim, latente, com certeza, né, Nádia? Eu creio que sim. Isso. Porque senão não podia passar pelo processo de Todo. despertamento, não é isso? Depois nós vamos ver o que é estar desperto, despertamento e despertar. Mas então, por isso que o Paulo diz, desperta, ó tu que dormes. Isto é uma advertência. Ó tu que dormes, que estás dormindo perante os valores superiores do espírito. E esses são os mortos na consciência, os mortos para os valores superiores do espírito. Então, quem está dormindo são esses, quem são os mortos são esses. Então, isso começou desde muito tempo atrás, é isso? Quando isso começou? Quando é que se deu esse momento? O que caracterizava esse momento da consciência humana que trabalha com a razão há 40 mil anos? André Luiz nos diz isso e a antropologia também diz isso. Há 40 mil anos nós trabalhamos com a razão. Mas a razão e a emoção são instâncias do ser que vivem numa relação de interdependência, digamos assim. Então, quais são as fases através das quais o grande projeto evolutivo do plano espiritual superior, claro, sob a orientação e o aval de Jesus, quais são os níveis? Como é que isso foi se dando? O despertamento é um processo. Então, o processo de despertamento começou lá quando o homem na Terra estava no que um filósofo francês, Georges Gusdorff,
chama de consciência mítica. O que é uma consciência mítica? O que vocês entendem por isso? Já dei umas dicas. Muito bem, todos assim, juntos não vão poder falar, não, porque o Guilherme não vai poder separar aqui os canais. Mas vamos lá. A consciência mítica é aquela que está num determinado nível em que tem diante de si o universo, as coisas, a concretude, mas não alçou o voo ainda, não foi além do seu ponto praticamente inicial. Então, neste particular, é preciso que nós imaginemos quais são os comportamentos do homem. No início dessa consciência mítica, qual era a primeira relação do homem? Claro, ele tinha lá os outros da tribo, do grupo familiar, mas a relação do homem mesmo era com a natureza. Tanto que nós vemos nesses construtos, que isso pode estar, por isso que é mítico, do mito, os homens primitivos, nesse nível consciencial, eles adoravam os fenômenos da natureza e atribuíam determinados poderes. Nós sabemos, vento, pedra e chuva. Então, eles atribuíam determinadas vontades, ciúmes, poderes a tudo isso, de forma que eles, então, queriam adorar. Por que eles queriam adorar isso? Destacar essas realidades da física, da coisa física. Porque isso é inato no homem. O homem precisa estar diante de alguma coisa para despertar aquilo que está íncito na sua profundidade, do seu psiquismo profundo. Então, quando ele desperta para esta realidade que ele já compreende, que é muito superior a ele, e que ele precisa, de uma certa forma, digamos assim, engambelar, quando ele faz isso, ele está nessa relação de acordo com os recursos que a didaxis cósmica, ou a didaxis de Jesus, oferece para ele começar esse desvelamento, uma coisa muito ligeira, porque o despertar da consciência ao longo do tempo é como o dimmer das nossas casas, das nossas paredes. Não é um interruptor que você ilumina e desperta a consciência. Você usa o dimmer e esse dimmer nós vamos calibrando ali a claridade. É exatamente esse o processo que acontece nesse momento inicial de consciência mítica. Como é que ele se coloca? Será que nós podemos ainda imaginar, porque nós já vivemos isso, como é que o homem via ou sentia aquela relação com esses poderes? Em primeiro lugar, como era, claro, não era tão povoada a sua realidade física, então como é que ele via? Ele podia olhar o céu, e aí nós vemos, naquele ainda nível em que ele não traduzia isso bem, mas um salmo diz assim: olhai o firmamento e vede a obra de suas mãos. O homem olhava para o firmamento e via as estrelas, não entendia, ele não raciocinava em termos racionais, para sermos redundantes, mas ele via aquilo e ficava muito curioso. O Pitágoras disse assim, tudo, ou seja, tudo que está aí posto, tudo está escrito no livro da natureza. E essa é uma dádiva de Deus, porque se nós nos colocarmos em posição de
captação de realidade, nós podemos ver isso. Aliás, nós estamos tendo agora oportunidade para fazermos isso. Então, quando nós vemos que Pitágoras diz isso, e existe um filósofo alemão que eu gosto muito de citar, que é o Novalis, desencarnou muitíssimo cedo, deixou uma obra muito profunda, mas em fragmentos apenas. Ele disse: tudo no universo fala idiomas infinitos. É esse conjunto de idiomas infinitos que nós não estamos ainda alfabetizados para ler. E esse é o objetivo de todo esse processo que nós estamos vivendo. Então, nós poderíamos dizer que essas são teofanias, mas há alguns comportamentos que estão aí, e essas coisas estão como convites para aquilo que Jesus veio nos dizer, que nós devemos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ainda hoje, veja, depois nós podemos conversar um pouco, se nós tivermos tempo, como os mitos, sobretudo lá na época de Hesíodo e da mitologia grega, mas esses mitos, a rigor, não existem mais. No entanto, os estudos mais recentes sobre a mitologia, sobre os mitos, dizem que nós fazemos reacender os mitos. Eles desaparecem da função que tinham no psiquismo primitivo, como esses que nós acabamos de dizer, mas eles ressurgem mais tarde. Você veja como isso está, e por isso que a lei de Deus está escrita na consciência, e a consciência vai se desvelando assim, como se fosse... Eu estou aqui com uma imagem que vai empobrecer muito isso, mas é como se fosse uma cebola, que você vai tirando assim as camadas ao longo das encarnações, ao longo dos séculos e milênios, até que isso resplandeça em nós, o Cristo resplandeça em nós, e é a visão do Cristo interno, do desabrochar da consciência. Mas ainda não estamos nesse desabrochar. Então, mas foi isso que Jesus mais tarde veio dizer. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas esse mito que é próprio lá da consciência mítica, portanto, do homem primitivo, desapareceu desse ponto de vista, e nós hoje temos a ecologia, que é uma versão ou um nível mais aprimorado desse olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não obstante, como nós estamos no planeta, no momento de joio e trigo ainda, para lembrarmos a parábola de nosso querido Mestre Jesus, nós vemos que hoje já há consciências despertas para esse nível e outros não. E há ainda uma outra questão, que no mesmo ser, no mesmo universo do indivíduo, nesse mesmo universo individual, consciencial, pode ser que haja uma pessoa que está muito desperta para as questões da ecologia, vivendo já esse reacender do mito lá da consciência mítica, mas essa criatura pode não estar desperta para outras questões de outros níveis, como a Úrsula nos lembrou ainda há pouco, porque é num outro plano moral, embora a nossa relação com a natureza e com a ecologia, a nossa responsabilidade, diga muito alto e muito de perto a respeito do nível consciencial que nós estamos já, ou já, pelo menos, estamos para isso despertos. Então, desse ponto de vista, se nós retomarmos agora a frase do Novalis, que é: tudo no universo fala idiomas infinitos, o que foi que esse filósofo quis dizer? Tudo no universo fala uma linguagem própria, que está extravasada no livro da natureza de que nos fala Pitágoras.
mas nós não estamos suficientemente alfabetizados ainda, porque não estamos ainda suficientemente despertos para as coisas de Deus que estão diante de nós em teofanias, que são manifestações de Deus na linguagem de Deus que para nós ainda é cifrada, que está aguardando que os nossos planos conscienciais possam ir ascendendo para nós irmos despertando para esses processos. Portanto, o universo fala e nós precisamos agora ver quais são os códigos dessa fala do universo. E, do ponto de vista da teoria da comunicação, nós temos, por exemplo, a linguagem verbal, que é essa que nós trabalhamos, não é? Que é, no plano consciencial, o nível da comunicação, esse nível que nós estamos aqui nos comunicando e tal. E há uma linguagem não verbal. Uma linguagem não verbal, por exemplo, é quando você não quer aparecer para nós e você desliga tudo, você deixa só seu nome e se ausenta. Essa é uma linguagem não verbal. Uma outra linguagem não verbal é quando nós estamos aí, nós cruzamos os braços, isso quer dizer uma coisa, porque o corpo fala a sua linguagem. O mundo fala, os animais falam, as pesquisas estão aí todas postas para nos dizer como, inclusive, os cães se comunicam e como até as árvores se comunicam. Há um livro fantástico que é A Vida Secreta das Plantas, ou das Árvores, acho que é isso. Então, descobriu-se que uma árvore se comunica com a outra através das raízes e elas se alimentam, se socorrem e se comunicam. Talvez isso justifique por que quando nós vamos passando assim pelas estradas, nós vemos um indivíduo só uma árvore. E mais tarde, um pouquinho mais à frente, nós vemos outra árvore. Quem foi que disse a essas duas árvores e as outras tantas, que chegou a hora do florescimento? E também está posto que, por estudos, que a lei de sociedade também vigora para as plantas. E aí nós temos aqui uma outra informação do ponto de vista do estabelecimento dos princípios das leis que nos regem. Nós sempre falamos assim, as leis que nos regem, mas as leis que regem o mundo físico também são as mesmas leis que regem o mundo moral. Então, quando nós dizemos que pela lei de sociedade, terceira parte do Livro dos Espíritos, nós precisamos estar juntos uns com os outros para nos alimentarmos reciprocamente e para nos, às vezes, no embate, no combate dos nossos defeitos, nós nos melhorarmos. Quando isso, agora, nós pensamos isso mesmo, essa mesma coisa, para o mundo físico, no caso aqui do mundo vegetal, da vegetalidade, você veja que os estudos dizem que uma árvore sozinha, ela não fica tão bonita e tão pujante, tão forte, como ela estaria se estivesse na companhia de outras árvores. E há árvores que socorrem as outras através das raízes. Então, isso é uma lição para a qual nós não costumamos estar despertos, alfabetizados. Como é que nós destruímos todas as árvores? Nós hoje já sabemos, destrói a Amazônia. O que aconteceu? A Carmen está dizendo aqui, que pena. Destrói a Amazônia, nós deixamos de ter os nossos rios voadores para nos abastecer aqui na região sudeste, em outras partes do Brasil. E assim, subsequentemente, as árvores choram, as árvores sentem, tudo dentro do universo, da linguagem delas. Por isso que o universo fala idiomas infinitos. As plantas falam o idioma delas.
Os animais, os cães, têm também uns códigos de comunicação que estão trabalhados na evolução da espécie, e isso dá às vezes até um espanto, uma surpresa e uma delicadeza, um sentimento de gratidão, de encantamento para com a vida. Então, essa linguagem verbal e não verbal, em que nós temos aqui, por exemplo, vamos tomar a questão de Jesus. Quando ele diz olhos de ver, os nossos olhos falam, isso também é outra linguagem, e é não verbal. Mas quando nós observamos, avaliamos, raciocinamos e chegamos a uma opinião e verbalizamos essa opinião, nós transitamos de um plano de linguagem para outro plano de linguagem, e às vezes até em nível consciencial, porque muitas vezes nós também, quando nos deixamos ficar só no 913, nós deixamos de considerar o outro. 913, alguém lembra o que é isso no Livro dos Espíritos? Ninguém lembra. É a pergunta... É o BIP? Hein? É a pergunta, a resposta da benevolência para com Indulgência. todos, como Não, Jesus... 913 é do egoísmo. Ah. Pois é, então, quando nós estamos no plano do egoísmo, nós não vemos o outro, então nós não lemos o outro, nós não conseguimos captar a realidade do outro. Nós hoje falamos tanto em empatia, e, na verdade, quando nós não vemos o outro porque nos concentramos em nós mesmos para satisfazer a nossa vontade, o nosso capricho, nós estamos deixando passar a oportunidade de nós evoluirmos nessa outra instância para despertarmos consciencialmente para outros planos da linguagem de Deus na qual nós estamos inseridos. Por isso que Paulo disse, né? Nele somos, nele existimos e nele nos movemos. Alguns de nós conseguimos ou não conseguimos captar essas questões que a Carmen está dizendo ali, uma ambientalista, perdi. Bom, então... Como ambientalista amadora, soube que quando uma espécie vegetal percebe-se ambientalmente ameaçada, começa a florescer e produzir frutos e sementes completamente fora dos seus ciclos naturais, para que tenha mais chances de reproduzirem-se e preservar a espécie. É uma espécie de inteligência. Pois é, você veja que coisa linda que está lá na Lei de Conservação, Livro dos Espíritos, parte moral. E para nós vermos como a lei moral e a lei do plano físico, a lei é a mesma. Até porque nós estamos caminhando para a verdade. A verdade não é essa coisa fragmentada que nós vivemos. Nós vivemos num nível de consciência e de capacidade intelectual, de nível intelectual, que nós não conseguimos fazer isso porque nós trabalhamos com esse plano de consciência que, para chegarmos ao conhecimento, nós temos que separar e dividir tudo. Se você quiser saber o que está dentro de um celular, você tem que desmontar o celular para ver quais são as partes constituintes do aparelho. Depois, se você conseguir juntar tudo direitinho e ele funcionar, isso já é outra história. Mas o nosso nível de conhecimento das coisas está ainda nesse fragmento. Porque quando nós descobrirmos que tudo que está, a lei que é a mesma para este plano e este plano, nós teremos já alcançado um nível de evolução consciencial muito, muito mais alto, e para nós, por enquanto, não conseguimos perceber exatamente até onde podemos ir
nesse requisito, digamos assim. Então, quando nós seguimos o que Jesus disse, olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós nos comprometemos quando nós não consideramos a natureza, porque não despertamos para isso, estamos destruindo a natureza. Mas ela pode se recuperar, embora alguns estudos digam que se nós não dermos um jeito na Amazônia, a Amazônia vai se transformar numa savana, mas nós achamos que vamos reverter isso. Eu, pelo menos, espero, oro por isso. Mas, então, quando nós não fazemos isso, nós temos que escolhas? Que escolhas? As escolhas de seguirmos a Jesus, seguirmos a lei que está escrita na nossa intimidade profunda, portanto, na consciência. E se essa lei está aí escrita, basta nós nos conhecermos. Viva Sócrates! Mas nós também não estamos alfabetizados nem para nos conhecermos. Nós usamos de mecanismos que a psicologia estuda muito bem, em que nós vamos escamoteando a nossa verdade exatamente como nós, por mecanismos de racionalização, de fuga, de escapismo, nós também, às vezes, não queremos ver a realidade que nos cerca, não queremos admitir uma situação que nós estamos vivendo, não queremos conceber que tal ou qual pessoa tenha feito ou dito ou agido dessa ou daquela maneira. Então, esse escapismo é que nos faz deixar de seguir a Jesus, e aí nós caímos no erro. Ora, nós sabemos que toda vez que nós erramos, a Joana mais ou menos matematiza assim: onde está uma coisa, não está outra. Onde existe amor, não existe dor. Onde existe erro, onde existe afastamento da lei moral, existe sofrimento, existe dor. Então, qual é o papel da dor? A dor tem alguma coisa a ver com o nosso desenvolvimento, o nosso despertamento de consciência? Muito bem, tem. A lei Com certeza. Pois é, porque a dor, embora alguns possam objetar no momento, a dor é uma linguagem de Deus, mas não é a única linguagem de Deus. Por isso que Jesus disse, olhos de ver, se você conseguir ver, analisar, analisar a si mesmo e aquilo, e você então conclui, isso aí é bom para mim, vai me fazer feliz, vou seguir a minha programação encarnatória, então está tudo bem. Mas, se eu não fizer isto, eu vou capitular nessa função da dor. Por isso que Pietro Baldi disse, abraça fraternalmente a tua dor. Pois é, a frase é bonita, né? Mas é dura de viver. Qual de nós abraça fraternalmente? Abraçar já é difícil. Aquele abracinho assim, solto. Nós estamos ainda, por enquanto, como espíritas, nós abraçamos assim muito de longe. Sabe aquele abraço sem vontade? Nós estamos assim nesse momento ainda. Mas, como Pietro Baldi disse, abraçar fraternalmente, abraça como a uma irmã a dor, para nós ainda, confessemos, ainda é bastante difícil. Mas como linguagem de Deus, e se nós tomarmos aqui os referenciais da teoria da comunicação, nós temos um emissor, para simplificar bastante, isso que as nossas crianças, desde este tamaninho assim, já estão sabendo. Bem simplificado, tem um emissor, uma mensagem e um receptor. Quando Deus coloca diante de nós as teofanias, os recursos, as possibilidades, o anjo da guarda, os nossos mentores, os nossos irmãos encarnados junto de nós para nos ajudarem, os outros recursos, inclusive materiais, para nós sobrevivermos. Quando nós não
damos conta disso, quando nós não prestamos atenção a isso, o emissor está dando isso. Olha, meu irmão, meu filho, minha filha, você já tem anjo da guarda, vários mentores, tem casa, comida, aí essa é a mensagem. Ele está emitindo este conteúdo, esta mensagem. E nós aqui, receptores, muito no nível ainda do 913, nós reclamamos. Nós reclamamos do tempo, reclamamos da nossa casa, que não é essa que nós queremos uma com 20 quartos, nós não queremos mais o carro assim, porque tem um outro carro maior que já saiu, o celular, se sair um a cada mês, novo modelo, você também vai querer. Então, é esse nível de linguagem não percebida, colocada de lado, que nos faz viver na dor. Essa dor está no plano do indivíduo e no plano do coletivo, no plano do mundo. Se nós tomarmos isso, quais são os grandes vícios, as grandes dores da alma, que essa é uma obra maravilhosa de um espírito que nós amamos e precisamos amar, um espírito de uma cultura imensa, Hamed. Ele tem 2 livros, tem vários, mas nesse quesito, as dores da alma, que são nossas porque nós construímos, e os prazeres da alma, que são as nossas virtudes. Então, quando nós estamos, cadê a Úrsula, que disse no início que nós estávamos querendo sair da materialidade, que nós estamos ainda com dificuldades morais, é exatamente aí, essa ambição que nos faz querer sempre mais coisas, e então nós somos um poço de insaciabilidade. Nós não conseguimos nos satisfazer. Se queremos isso, queremos outra coisa. Se esta encarnação está com este desenho, nós queremos um desenho melhor, e assim subsequentemente, apesar de sabermos que está lá no capítulo tão detalhado, as minudências, pelo nosso querido André Luiz, em Missionários da Luz, como é que está desenhada com um amor do plano espiritual, com aqueles espíritos altissimamente qualificados para desenhar os mapas cromossomiais do corpo e também com os nossos mentores avalizadores do nosso projeto reencarnatório, nós esquecemos isso. E nós estamos sempre querendo ser mais jovens, não queremos envelhecer. Cá para nós não é tão bom mesmo, né? Mas nós não queremos, mas é uma lei. Nós queremos sempre poder, de uma forma ou de outra. Isso é um mito que nós mantivemos. E isso faz eco àqueles mitos da consciência mítica. O homem queria poder sobre os fenômenos da natureza, então ele chegava a fazer oferendas de flores, de frutas, de vidas de animais, de vidas humanas, para ter poder sobre os fenômenos da natureza. Isso que os estudos modernos dizem que aparentemente morre um mito aqui com essa função e com essa configuração, mas ele reaparece mais tarde. Não fiz nenhum estudo a respeito, mas agora me ocorre que parece que o mito reencarna numa situação melhor, desde o mito lá com a relação dos fenômenos da natureza, da consciência mítica, para hoje as posturas da área da ecologia. Mas essas dores da nossa alma, que são construídas por nós mesmos, dizem respeito aos mitos, às coisas que nós desejamos. Quem não deseja poder? Todo mundo quer poder sobre o cachorro, sobre a mulher, sobre o marido, sobre o filho, e assim por diante. É o mito do poder, é o mito da permanência, e aí o mito da juventude está aí inscrito. Por isso que nós, às vezes, dizemos, nós somos espíritos imortais, mas nós não vivemos
dessa maneira. Nós queremos viver como imorríveis, porque nós achamos que nós não vamos chegar lá. Então, são esses mitos do poder, da juventude, da permanência e do prazer. Quando nós agora dissemos, você quer uma casa maior, um carro maior, e assim subsequentemente, o que isso quer dizer? Isto quer dizer que nós estamos ainda no nível de consciência do hedonismo clássico. O que diziam os filósofos gregos com isso, ou queriam dizer do hedonismo clássico? É satisfazer o próprio desejo, é fazer com que o seu prazer seja atendido, e rápido, é fazer com que os nossos caprichos sejam atendidos, mesmo que o resto do mundo sofra por causa disso. Nós estamos vivendo isso também na pandemia mutatis mutandis. Então, esse nosso mito de prazer, que nós ainda hoje lutamos para ter, está, daqui a pouco nós vamos ver, porque acho que estamos quase encerrando, não é isso, Guilherme? São 9h17 até 9h30. Tá bom. Então, vamos pular aqui umas coisas. Então, quando nós pulamos essas, digamos, essas etapas da nossa evolução, nós também vamos retardando o nosso processo evolutivo e o nosso despertamento da consciência. Aproveitando aqui já que não vamos poder voltar para isso, o que nós chamamos de hedonismo clássico, que é satisfazer a necessidade, o prazer, a alegria própria. Hoje nós chamamos, e Joana de Ângeles também chama, hoje nós chamamos de hedonismo moderno. O que quer dizer isto? Quer dizer que nós buscamos o prazer, a alegria do outro. É um princípio de alteridade. Eu me desloco do meu eixo, renuncio à minha alegria de ter satisfeitos os meus desejos, os meus prazeres, e eu desloco esse eixo para fazer o bem ao meu irmão. Esse é um nível de consciência de que nos fala o Espiritismo, quando Kardec cunhou para nós esse lema: fora da caridade não há salvação. Nós estamos caminhando com o trabalho voluntário e com várias outras opções que a vida toda hora nos oferece para nós praticarmos o bem, fazermos uma caridade, mesmo que seja uma caridadezinha, não importa o tamanho, a dimensão, importa a forma como nós fazemos e o influxo, a energia com que nós envelopamos, com que nós cobrimos esse ato de amor, que pode parecer um ato pequeno, mas um ato de amor nunca é pequeno. Então, desse ponto de vista, nós temos, então, esses grandes momentos na história, e não temos tempo para repassar Nádia, ao longo da história. Nádia, com licença, o Álvaro levantou a mão. Cadê o Álvaro? É porque eu não estou vendo o Álvaro. Fala, Álvaro, para ela te ver. Oi, Álvaro. Agora estou vendo. Oi, Álvaro. Tudo bem, Nádia? Eu queria tirar uma dúvida. Porque o homem primitivo, né, o homem, né, ali nos primórdios, ele era um ser mais coletivo, né? Ele estava naquela busca ali mais coletiva e menos individualista, né? No caso, não seria, como você estava dizendo, sobre essa busca do prazer do outro atualmente, né? Uma consciência mais profunda. Aquele homem primitivo, lá naquelas tribos, né? Ele não tinha esse senso um pouco mais apurado do que um homem moderno, vamos dizer assim, nessa sociedade? É uma boa reflexão, mas vamos raciocinar um pouco. Aquele homem primitivo, qual era o modus vivendi do homem primitivo? Ele saía para caçar, ele saía para
e voltava para a tribo, para a sua mulher, enfim. Então, desse ponto de vista, ele não fazia isso pensando no outro. Aquilo ali era uma necessidade de sobrevivência. E ele também sabia, intuitivamente, ele sabia da lei de sociedade, ele sabia que se ele não estivesse também junto com os outros, os animais é que vinham caçá-lo. Então, não me parece que ele estivesse no plano do hedonismo moderno, que é esse o ponto da tua reflexão, não é? Ele não estava no nível do hedonismo moderno. O hedonismo moderno é assim... É mais empatia, né, no caso. Isso, o hedonismo o homem moderno. Para você fazer um bem a uma pessoa, você renuncia ao seu tempo, ao seu prazer, você deixa de fazer uma coisa que lhe dá prazer, você deixa, por exemplo, de ir ao jogo de futebol para você fazer uma visita a uma pessoa. Você deixa de ver um programa de televisão para participar de uma reunião online ou para ir à casa espírita. Então, esse tipo de autoabandono, no sentido de renunciar a si mesmo, um prazer, uma alegria própria do horizontal, do mundo físico, para você acender, abrir uma janela da alma para você ir ao encontro do outro. Então, não me parece que naquela época o homem fosse estivesse voltado para Os prazeres dele não eram, era mais sobrevivência. Era E hoje sobrevivência. E o homem moderno, ele tem vários prazeres aí à disposição e ele renuncia a isso. Exatamente. De boa mente, ele renuncia. Entendi a diferença agora. Obrigado, Nádia. Você faz isso livremente, é o seu livre-arbítrio. Porque Nádia, você não consegue mais fazer isso diferente. Quem está falando, por favor? Guilherme. Nádia, eu me lembrei de Lázaro, né? Sim. Na página, quando ele diz que o homem, no início, ele é instinto. Isso. E a gente aprende no Livro dos Espíritos que o instinto não erra, né? Então, como ele é muito instinto, parece que ele é mais evoluído por ser mais assim abrangente socialmente, mas ele, na medida que desenvolve a inteligência, ele começa a se perder nas sensações para depois ele ir para o amor, né? Exatamente. O instinto não erra. E você está lá no Livro dos Espíritos, acho que 72 a 74, as perguntas. O instinto é uma inteligência rudimentar, expressão dos espíritos orientadores da humanidade. Não erra, é rudimentar, porque tem a ver com as nossas realidades imediatas, até com os nossos automatismos. Por exemplo, nós estamos dirigindo. Quando nós vemos que há alguma coisa à frente, nós precisamos frear, nós só lembramos ou raciocinamos, formulamos uma ação, preciso frear, quando o seu pé já freou. O seu pé freia antes de você raciocinar que precisa frear. Nós todos vivemos isso. É esse tipo de inteligência, por isso que ele é um auxiliar da nossa sobrevivência, porque nós usamos o instinto para a lei de conservação, terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, nós temos que, agora, 5 minutos, eu queria ter podido falar com vocês como é que, nessa evolução de consciência, mas nós já falamos aqui do hedonismo e tal, Joana de Ângeles tem 2 conceitos maravilhosos. Isso é uma redundância, porque todos os conceitos de Joana são maravilhosos. Mas ela nos fala dos homens aparência, que são esses homens do hedonismo clássico, que eles só querem fazer. Agora, como é que se diz, hein? A gente estuda isso como espetacularização do eu, mas a gente diz... como é que a gente diz? Puxa, todo mundo usa esse termo aí. É a espetacularização do eu, como a gente estuda na psicologia social e na antropologia, na sociologia, mas nos realities todos. Enfim,
Então, essa criatura que vive da aparência, ela quer se apresentar numa instância ou de uma forma que ela não é na sua profundidade, e muitas vezes ela nem sabe mesmo o que é a sua profundidade, porque não está praticando Sócrates, como nós também, mas nós mais ou menos sabemos. E existe um outro conceito da Joana também, que é dos homens espelho, que são aquelas criaturas que se apresentam como elas acham que os outros querem que elas sejam, o que também nos faz retardar o nosso processo, porque isso é uma forma de não aceitação do eu, da forma como nós estamos, do nível de consciência em que nós estamos, por isso que temos medo, temos esses mecanismos de escapismos e tudo, e aí nós não avançamos, pelo contrário, nós não retrogradamos, mas nós estacionamos no momento em que nós podíamos avançar, e agora, para encerrar, nós precisamos... primeiro, vocês me digam qual foi o tema de hoje, porque depois nós nos minutinhos finais, nós vamos fazer aqui só uma pequena listagem das lições para a nossa consciência que nós estamos vivendo, ou que a linguagem de Deus está nos propondo como mensagem nesta pandemia. Alguém quer dizer alguma coisa? Não quer, tá bom. Então, vamos lá. O que a pandemia está? Despertamento de consciência, muito bem. É esse o tema. E a pandemia? Quais são os recursos que a pandemia está trazendo para nós? Quais são os convites a novos comportamentos, novos hábitos? Que paradigmas estão sendo quebrados com esses novos hábitos? Mecanismo de despertamento de consciência. Oi, Paulo Homero, isso mesmo. Eu mesma vou dizer aqui. Quando nós, ainda há pouco, dissemos, muitas pessoas querem uma casa com 2 quartos ou 3 quartos, aí quer uma mansão. Tem um carro do ano, que é um outro do ano, mas de um nível muito mais alto, muito mais caro. Depois quer um iate, depois quer um jatinho, e assim. Hoje, nós estamos vivendo uma transição importantíssima, que é a coluna vertebral dessa encruzilhada civilizatória em que nós estamos por causa da pandemia. Quando nós, por exemplo, você vê muito frequentemente agora os ambientes de coworking, estão fechando os escritórios. Muitas pessoas estão trabalhando home office, mas você veja agora também que muitas pessoas, inclusive hoje, um dos maiores milionários do mundo, ele está vendendo todas as mansões. E hoje as pessoas estão abdicando da propriedade, estão vivendo de casa compartilhada, carro compartilhado, objetos compartilhados, tudo isso para a criatura renunciar à posse, que a posse é um outro mito que está dentro daqueles que nós citamos. As outras questões, e, portanto, isso é o partilhamento que se opõe à propriedade. Eu não li aqui, quem me deu uma informação, eu não consegui ler, desculpe. Passou muito rápido. Bom, mas, enfim, Quer ler ou quer que eu leia? Quer que eu leia para você, então? É você com sua voz maviosa. Que isso. Revemos nossas relações com os valores éticos morais, como também em relação ao nosso apego às questões de ordem material. Perfeito. A palavra apego é perfeita para isso. Nós estamos com esses convites agora da pandemia para nós nos desapegarmos e vivermos as coisas todas partilhadas. Inclusive eu vou falar também que tem um da Ana aqui que tem que ser lido. Quê? Tem um da Ana aqui que tem que ser lido também. Então, leia. A pandemia é sair da sua solidão para ir na direção da solidariedade.
Ah, que lindo isso! Adorei isso. Que fofo. E Vladimir aqui também, ó, aprender que o nosso próximo mais próximo é nossa família, que muitas vezes nos pedem ajuda e não entendemos a linguagem que eles nos passam. Isto. É que nós não somos alfabetizados para o outro. Por isso que essa contribuição da inteligência emocional é muito importante. Nós precisamos nos dedicar a isso. A inteligência emocional é digamos, um desdobramento de uma inteligência que entre as pessoas do Howard Gardner, que é aquele cientista que nos falou das múltiplas inteligências, não é isso? Então, nós estamos também saindo da aparência para a essência, porque você veja que hoje nós também estamos abdicando de uma porção de coisas. Você não está usando mais muitas roupas, porque você está em casa, nem os seus sapatos, nem o seu carro também você não usa muito, se tiver consciência, não está fazendo isso. Então, nós também estamos aprendendo a dispensar uma porção de coisas que nós tínhamos como absolutamente essenciais na linha do hedonismo clássico. Então, essas são algumas questões que nós precisamos desenvolver. Nós não temos tempo para falar de uma pesquisa do De Hoop sobre os níveis de consciência, junto com o Gurdjieff, mas depois, quem sabe, em outra oportunidade, a gente pode voltar sobre isso. E nós estamos vendo que hoje o invisível, já até falamos também sobre isso, cooperativismo, fraternidade, compaixão, isso mesmo, olhar amoroso, ressignificação dos apegos materiais. É isso aí, Carminha, é isso aí. Então, nós estamos quebrando muitos paradigmas, assim, na imposição da lei, porque soou no infinito a hora de nós decidirmos essa encruzilhada cósmica. Quem quiser ir por aqui, vá, seguindo Cristo, por ali, provavelmente vai ser convidado a reencarnar em outro orbe do nível do nosso assim. Então, nós estamos vivendo, só para terminar, um fenômeno de desmaterialização das nossas coisas, se é que podemos dizer isso, mas de nós buscarmos as essências e desmaterializarmos essas coisas por uma proposta do invisível, que é o que nós vamos, porque nós somos espíritos, né? E então é da aparência para a essência, é do visível, do material para o invisível, é do grosseiro para o sutil, como diz o evolucionismo, e a nossa doutrina é evolucionista. Então, e o autoconhecimento e o papel do espiritismo, se vocês perceberam, nós estamos falando o tempo todo de espiritismo, só que nós não dissemos onde é que está no Evangelho. Um ou outro momento nós falamos sobre algumas perguntas, mas tudo que nós dissemos aqui está no Espiritismo. A obra de Leon Denis, por exemplo, nos fala dessa trajetória do despertamento como processo, é um processo, né? O despertar é um fenômeno e o estar desperto é para onde nós estamos indo. Estamos mais ou menos despertos, graças a Deus, mas ainda não chegamos lá. Mas temos a esperança que é Jesus, que é o plano máximo, claro, o ser mais perfeito. E do ponto de vista, para fecharmos, nós transitamos de um plano lá da consciência mística, da, digamos assim, infraconsciência. Depois nós chegamos a outros níveis aqui, mas não podemos agora desenvolver. Depois o nível de consciência, que é o nível em que nós estamos, que é o da diversidade, e para o nível da superconsciência. Por enquanto, podemos dizer que Jesus está no nível da superconsciência, mas é possível que ele esteja em outros níveis de consciência, acima do nível que hoje nos é possível conceber como superior, como máximo,
porque esse é o nosso nível no momento de entendimento. Foi muito bom estar com vocês. Pena que nós não conseguimos dar um fecho assim como eu gostaria, que eu gostaria de ter feito outros desdobramentos, mas eu acho que o objetivo está posto para as nossas reflexões de quebra de paradigmas para elevarmos um pouco o nosso processo de despertamento da consciência. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Muito obrigada pela oportunidade de ficar assim conversando, que conversar é uma coisa maravilhosa, que nós estamos vivendo hoje com essa oportunidade de vivermos juntos assim, dialogando um pouco mais, fora só da exposição. Agradeço muito essa oportunidade que eu adoro. Nós agradecemos, Nádia, você, querida, pela sua disponibilidade. Sabemos que você é muito ocupada, mas arranja sempre um tempinho para estar conosco, né? E estamos felizes com a tua participação. Realmente uma reflexão muito importante essa, o despertar da consciência, né? E estamos caminhando, então, para o nosso encerramento e vamos pedir a Ana Luz, que faça a nossa prece para o encerramento. Pode fazer, Aninha. Ninguém ouviu. Amigos queridos, companheiros da nossa casa querida, queremos agradecer a oportunidade de estarmos juntos, unidos, nesse momento de reflexão com a nossa querida Nádia. Que essas reflexões possam ecoar na nossa mente, no nosso coração, de modo que possamos nós seguir a nossa trajetória, modificando, renovando as nossas atitudes. Fortalece os nossos propósitos no bem e também pedimos que ampare o nosso planeta. Que essas vibrações benéficas possam ir a cada lar do nosso planeta, em todos os cantinhos do nosso planeta. Te agradecemos mais uma vez por tudo que recebemos, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, que ótimo. Que assim seja. Estamos nos nossos minutos finais. A Denise faz sempre um print aí da nossa tela, aqueles que desejarem estar mostrando a sua feição, nós vamos estar aqui encerrando, para que depois nós vamos postar, viu, Nádia? No YouTube, no Facebook, o estudo que você fez hoje, tá bom? Tá bom, obrigada. Tem que mudar o layout, né, Dani?